Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais uma edição do E-Jornal. Na edição de hoje, vamos falar um pouco a respeito dos números da epidemia de coronavírus no Brasil. Hoje a grande pergunta é quantas pessoas morreram no Brasil de Covid-19 até agora? Não se sabe. O painel epidemiológico mantido pelo Ministério da Saúde foi retirado do ar e, no seu lugar, foram colocados dados que aparecem diariamente, mostrando a situação do Brasil, com números de recuperados, número de casos novos e de número de óbitos novos. Mas não tem mais os números consolidados. A base de dados foi retirada do ar. A argumentação do Ministério da Saúde é que está revendo os casos, recontando, na expectativa de que esses casos diminuam. O painel epidemiológico que era mantido pelo Ministério da Saúde hoje não é mais uma referência para a contagem da doença. Isso é muito grave durante uma pandemia. Fez surgir outros contadores. O Conselho Nacional das Secretarias Estaduais de Saúde, o CONAS, colocou no ar um painel onde é possível acompanhar os dados da epidemia. Da última vez que eu olhei, o número era de 36.151 casos de mortes, né? 33.151 mortes. O Ministério da Saúde está sem informação. E outro dado é o do Registro Civil, um painel de transparência mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, que informa 32.763 mortos. A diferença entre a contagem do Conselho Nacional das Secretarias de Saúde e o Registro Civil é de 3.338 mortos, a diferença. Não se sabe exatamente quantas pessoas morreram no Brasil de Covid-19. De uma hora para outra, o governo federal decidiu retirar do ar os dados. E por que isso aconteceu? Essa é uma questão que é a mais importante. O presidente da República, desde o início da pandemia, colocou que não se tratava de algo grave, que a pandemia era uma gripezinha que rapidamente iria passar, não era necessário fechar o comércio, interromper as atividades escolares, interromper as atividades econômicas. Tudo isso foi considerado desnecessário pelo governo federal, na pessoa do presidente da República. A orientação dada pelo presidente foi de que tudo se mantivesse funcionando normalmente. Discordaram dele os seus secretários de saúde. Primeiro o Mandetta, que foi demitido, e depois o Taixe, que pediu para sair. O Henrique Mandetta e o Nelson Taixe eram médicos. O atual ministro interino da Saúde é um general do Exército. E ele tem agido de acordo com as ordens que recebe do presidente da República. A última ordem foi essa, de retirar do ar os dados para uma recontagem durante a pandemia. Isso porque o presidente da República disse, nas palavras dele, não queria dar manchete para o Jornal Nacional, não queria dar matéria para o Jornal Nacional. Só que ao retirar esses dados do ar, o presidente deixou às escuras todos os veículos de comunicação que acompanham o desenrolar dessa pandemia de proporções apocalípticas, com mais de 7 milhões de casos em todo o mundo, e que aqui no Brasil já teria matado mais de 30 mil pessoas e infectado mais de 700 mil. A partir de agora não se sabe mais. Os dados que estavam sendo compilados foram apagados ou desprezados, não estão mais disponíveis na página do Ministério da Saúde. E isso foi feito porque, aparentemente, o andamento da pandemia está fora do script do que esperava o presidente da República. Ele estava sendo considerado por todos, amplamente, como
digamos, incompetente na gestão dessa pandemia. Um número muito alto de mortos, com mais de 1.000 pessoas mortas por dia, e isso se tornou matéria comum na imprensa, repetida na imprensa, com várias cobranças sobre as atitudes tomadas pelo presidente da República, que não usa máscaras, que não recomenda nenhuma medida de isolamento, que desafia os brasileiros a enfrentarem o vírus e que está brigado com os governadores e com os prefeitos que estão mantendo a população em isolamento devido ao avanço da pandemia. A situação ainda está no meio da pandemia, nós não estamos ainda no fim dessa pandemia. A situação ainda vai piorar muito e os dados mostram que, epidemiologicamente, o Brasil está numa situação extremamente complicada e não só o estado da Paraíba, de onde eu falo, a cidade de Campina Grande, vão passar ainda por muita dificuldade, como o Brasil inteiro. O país está mergulhando numa opção de enfrentar a pandemia sem nenhum tipo de mapa, sem nenhum tipo de rastreamento, sem nem considerar o número de mortos e o número de casos. Tudo isso passou a ser uma questão de informação que está sendo censurada pela Presidência da República. A censura dessa informação e a forma como foi feito de retirar os dados do ar para recontagem, apresentando um painel com informações mínimas, destacando o número de recuperados, como se isso fosse criar uma cortina de fumaça e reduzir a importância da pandemia. É muito provável que isso não aconteça. A Organização Mundial de Saúde já pediu hoje que o Brasil tenha transparência com os dados sobre a pandemia e jornais do mundo todo estão criticando o apagão de informações provocadas por recente decisão do Ministério da Saúde. Os dados sobre o Brasil agora não se sabe mais se podem ser confiáveis. O Ministério da Saúde diz que é um número, as secretarias estaduais de saúde dizem que é outro, e no meio disso outras iniciativas estão sendo apresentadas para esse vácuo que ficou, de apagão de dados. Essa estratégia de esconder as informações pode resultar em uma consequência muito grave para o presidente da República. A alteração da base de dados do Ministério da Saúde, que acompanhava a pandemia por ordem do presidente, é crime de responsabilidade, se o presidente realmente deu essa ordem. A decisão coloca em risco a vida de todos os brasileiros que perderam o parâmetro de acompanhamento da pandemia. Já há ações na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, contestando essa medida. Não podendo apresentar dados que mostrassem a insignificância da gripezinha, o presidente pode ter ordenado que a base de dados fosse alterada. Se ele realmente fez isso, cometeu um gravíssimo erro. Caso seja comprovada a fraude, a partir das auditorias que já estão sendo feitas pelo Congresso, por instituições estaduais e pelo Judiciário, o ministro interino da Saúde terá que explicar por que realizou esse ato administrativo de esconder os dados. Esse é um momento político em que Bolsonaro está dando ordem sem calcular as consequências que podem impulsionar os pedidos de afastamento que se acumulam no Congresso e já tramitam no Judiciário. Essa é a informação que nós temos para hoje no E-Jornal. Até a próxima edição.